E aí pessoal, beleza? Aqui é Lucas Ávila, da página do canal Atirador de Teia Brasil, e hoje nós vamos falar sobre os atiradores de teia do Homem-Aranha. Bem, assim que o Peter Parker foi picado por uma aranha, ele percebeu que havia se transformado em uma espécie de aranha humana. Deste momento em diante, ele lutaria contra o crime em Nova York. Organicamente falando, para o Homem-Aranha ter a mesma capacidade da aranha, ele precisaria possuir glândulas especiais que seriam capazes de produzir um tipo de proteína em estado líquido. Quando essa proteína entra em contato com o ar, ela se solidificaria e, a partir de então, começaria a tecer suas próprias teias. Aqui está o problema. Não seria possível lançar ou atirar a teia. Então, dessa forma, como tais características de aranha não foram concedidas a Peter, diante do que acontece nos primeiros filmes do Aranha, onde o Peter nasce, a capacidade de tecer suas teias em seu pulso, o que cientificamente é ilógico, Peter decide usar suas habilidades científicas e sua mente promissora para encontrar a solução. É aí que Peter inventa dois dispositivos que, presos ao pulso, lhe dá a habilidade de atirar suas próprias teias, seus atiradores de teia. Pois após a morte de seu tio Ben Parker, ele percebe que deve usar seus dons para ajudar as outras pessoas. Como dizia a frase de seu tio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com esse novo poder, Peter sentia que possuía uma grande responsabilidade. Podemos perceber que os dispositivos de teia permaneceram os mesmos durante a maior parte da carreira do herói, sofrendo poucas modificações em sua estética. Mas seu clone Ben Reilly usou modificações dos atiradores, usando-os por cima do uniforme e possibilitando o disparo de projéteis. Uma das poucas modificações nos atiradores de Peter foi a adição de um LED vermelho, que começa a piscar, indicando que o fluido de teia está terminando. Outra modificação de Peter foi um pequeno lançador na parte de trás da sua mão, capaz de disparar seus rastreadores aranha. Ele tem modificado os atiradores cada vez mais, podendo disparar por comandos de voz. Estrutura: tal lançador possui controladores, disparador, bateria e o mais importante, um fluido muito similar e bem resistente, assim como uma teia de aranha. Depois de produzir o fluido, Peter acondiciona ele em pequenos cartuchos, que ficam localizados em braceletes abaixo do uniforme, nos seus pulsos. Acoplado ao bracelete, com cartuchos, está o disparador, que é ativado sempre que Peter pressiona um botão localizado na palma da sua mão. O lançador de teias é extremamente eficiente e ainda possui um chip controlador que permite ao Homem-Aranha definir a forma de sua teia. Ao longo dos quadrinhos já é possível ver a teia ser expelida como uma corda firme e resistente, uma rede, um spray para tecer armadilhas, um líquido adesivo e pequenas bolas de teias resistentes. Uma das maiores ironias do Homem-Aranha, Peter Parker, é que o fluido desenvolvido por ele seria capaz de deixá-lo rico, vendendo a patente para uma grande empresa. Entretanto, ao fazer isso, ele teria consequências: a revelação da sua identidade secreta, um dilema um tanto complicado, mas a verdade mesmo é que Peter quer ser o grande amigão da vizinhança acima de tudo. Nos últimos filmes produzidos pela Sony, o espetacular Homem-Aranha, Peter cria apenas o lançador e adapta uma tecnologia de teia que já existe, criada pela empresa Oscorp. Como funcionam? O Homem-Aranha possui dois lançadores de teia, um em cada pulso, que ficam embaixo das suas luvas no seu traje. O mecanismo principal dos lançadores são projetados a partir de aço inoxidável. Apenas os componentes da turbina para bombear a teia para fora que são feitos com outros materiais, incluindo bloco de politetrafluoretileno, conhecido como Teflon, âmbar e safira artificiais. Parte principal do lançador de teia, com o gatilho, lançador do fluido, compartimento de bateria e bracelete para cartuchos. A função da turbina é comprimir o fluido de teia e em seguida forçá-lo sob pressão através do orifício disparador, e se modifica com o ar ambiente. Uma vez disparado, a liberação do fluido é contínua até que Peter interrompa o processo.
ou até que o fio de teia chegue ao seu limite. Para garantir que tenha uma quantidade eficiente de teia, cada pulso conta com um bracelete capaz de armazenar vários cartuchos. Em algumas histórias, já foi revelado que Peter usa um cinto por baixo do uniforme, também repleto de cartuchos de teia. Melhor precaver do que remediar. Ainda assim, é comum os cartuchos de teia acabarem. Nos cartuchos são armazenados os fluidos do qual a composição química é desconhecida. Do contrário, alguém já teria produzido. O que se sabe é que os fluidos são pressurizados a aproximadamente 300 psi, pressão similar a uma locomotiva a vapor. Cada cartucho é perfurado assim que corretamente encaixado em suas posições no bracelete do lançador de teias. O lançamento do fluido fica por conta de um dispositivo que se estende até o alto da palma da sua mão. O disparador é protegido com molas de aço, e para ativá-lo é necessário executar uma pressão de 65 libras sobre ele. Sim, quase 30 quilos de pressão. Como se não bastasse, Peter, claro, é preocupado e já pensou em tudo. Um dispositivo de segurança foi criado, necessitando que seja executado um toque duplo sobre o botão disparador. Somente após isso, então, a teia finalmente é lançada. Ainda bem, do contrário, qualquer coisa que Peter segurasse dispararia a teia. A tração da teia é gerada pelo fluido. Já foi estimada por cerca de 120 libras por milímetro quadrado de seção transversal, realmente resistente e forte. A extensão máxima de teia pode chegar até 2 km, e elas começam a se dissolver e dissipar após 1 hora. Tipos de teias. Ice Webbing foi criada especificamente para combater o tocha humana. Este cinto foi capaz de segurá-lo temporariamente, até que ele se concentrou em queimar esta em uma temperatura mais elevada. Ácido Webbing, ou teia ácida, foi inventada depois de uma série de assassinatos que levaram o Spider a William Baker, Sandman, ou o Homem-Areia. Peter inventou algumas teias especiais, misturando com ácido clorídrico, que pode dissolver os grânulos individuais do corpo do Sandman. Ela provou ser bem-sucedida, incapacitando-o, mas não o matando, pois Peter afirmou que ele não tinha certeza se qualquer coisa poderia realmente matá-lo, porque o cinto de teia parecia o mesmo de sua fórmula original. Peter colocou em um cartucho verde em vez do cinza habitual. Ele também usou este tipo de cinto de teia em seus encontros iniciais com Rhino. Taser Webbing, ou teia elétrica. Gera uma corrente bioelétrica dentro de sua substância semi-líquida. O Homem-Aranha pode usar para atordoar temporariamente seus oponentes. Impact Webbing. São pequenas esferas que, ao serem disparadas, se abrem, liberando de dentro uma teia firme capaz de envolver o alvo. Magnetic Webbing. É uma variação da fórmula original do Peter com partículas magnetizadas, que irão interferir com frequências de controle remoto. Existe também outra variação da fórmula de teia com propriedades de chumbo, onde ele pode conter com segurança materiais radioativos. Flame Webbing é muito útil contra simbiontes. Quando o Spider usa seus atiradores, eles ejetam um solvente químico inflamável, que entra em combustão assim que atingem o alvo. Sonic Breakers, ou disjuntores sônicos, também são úteis contra simbiontes, e pode ser usado para romper objetos não sólidos. O dispositivo emite frequências sonoras condensadas na direção do inimigo. Expansive Web Foam, ou espuma de teia expansiva. São teias que se transformam em uma espécie de espuma expansiva, capaz de preencher locais dando sustentação ou fixar pessoas. Microenrolados Z-Metal. São tiras metálicas semelhantes a um taser, que geram uma corrente bioelétrica, paralisando os adversários temporariamente, através do choque. Peter apelidou esta variante de mata-mosquitos. Web cimento de secagem rápida. Seca rapidamente em contato com qualquer superfície. É capaz de estabilizar estruturas fracas e segurar até prédios.